para vocês. Bom dia, professor Douglas, muito prazer, então, formalmente, ao grupo dos oraculistas de novo. É um prazer estar aqui. Muito bom te encontrar, mesmo que virtualmente, que essa pandemia realmente nos deixe um pouco mais próximos futuramente aí, que numa parada em Curitiba a gente faz uma caravana no teu endereço. Não, mas vamos... Você é de Porto Alegre, né, Débora? Tô. Não, vou para aí ainda, vou conhecer melhor aí Porto Alegre. Tive poucas vezes... Venha, o Alck veio, a Rosa veio, fizemos Gramado, só falamos de carteado, ninguém nos aguentava, só tinha terapeuta e cartomante na mesa, senão era impossível conviver conosco. Mas, deve ter sido muito gostoso, né? Muito gostoso. Douglas, então, assim, claro que vocês todos já o conhecem, né? Mas uma apresentação mínima é que esse convidado, ele é um exímio tarólogo, ele veio, né, nesse mundo oracular, principalmente pelo tarô, e ele desponta lá adiante com o talento do Petit Lenormand. E aqui a gente fala Petit Lenormand e não baralho cigano, que tem a ênfase da escola alemã dos ensinamentos da europeia. Isso não significa dizer que ele não seja uma visão ampla, ele é muito respeitoso pela escola brasileira, ele sabe, ele tem esse olhar, ele faz um contraponto no canal da Tânia Durão, é uma pessoa de um saber democrático e muito acessível. Então, é nesse início de fala que eu convido o Douglas a chegar aqui nos Oraculistas e vir falando dessa trajetória, não só como um grande professor, mas por que essa paixão do Petit Lenormand e por que veio nesse viés da escola europeia e as considerações dele entre baralho cigano, Petit Lenormand e essa confusão que às vezes o início nos dá sem tanta clareza. Bem-vindo, Douglas, tudo contigo. Obrigado, Débora, pela apresentação bonita aí, né? Falar um pouquinho da minha história, né? Como eu comecei com a cartomancia, eu tinha 13, 14 anos, né? Foi lá em 80 e poucos lá, e eu comecei pelo tarô mesmo, né? Eu tinha uma tia minha que jogava tarô, ela era cartomante com tarô, e ela me deu umas dicas e eu comecei a treinar o tarô, né? Na época era aquele tarô adivinhatório da editora Pensamento, né? Era o único que tinha aqui no Brasil, né? Na época, e comecei a estudar ali. E minha prima, a filha dela, ela não queria jogar que nem a mãe, então ela começou a estudar o Petit Lenormand. Foi ali que eu conheci o Petit Lenormand, primeira vez, né? Com essa minha prima jogando. E daí já comprei um Petit Lenormand e comecei a brincar também. Mas, assim, o Petit Lenormand naquela época tinha aquela mística de que ele precisava de entidade para você ler o Petit Lenormand, né? Eu comecei a estudar o Petit Lenormand, mas eu gostava muito do tarô, porque o tarô tinha uma coisa era das fraternidades esotéricas, né? Tinha uma coisa de conhecimento oculto, que a gente sabe hoje que foi tudo, na verdade, não tem isso, né? Claro que as fraternidades pegaram o tarô, mas o tarô não vem das fraternidades, né? Isso é mística que se fala. Historicamente já se sabe, já tem documentos que provam que não é isso. Mas voltando ao Petit Lenormand, e daí na década de 90 surgiu os trabalhos da Kátia Bastos, né? De tarô cigano, da escola da tribo cósmica. Aí eu comprei o baralho dela, comprei os livros dela, estudei, comecei a me aprofundar. Mas ainda eu sentia uma lacuna muito grande simbólica do Petit Lenormand, né? No sentido que era muito intuitivo, né? E eu sou chato, eu tenho lua em Capricórnio, né? Então eu gosto das coisas muito bem claras para mim, simbolicamente, a minha mente tem que entender o processo, sabe? Essa coisa de só para intuição, mesmo porque eu não tenho uma mediunidade assim, né, clara, que eu não vejo espírito, não converso com eles, então assim, para mim não é claro esse processo. Então eu preciso de uma teoria que me fundamente para trabalhar. E eu fui encontrar isso justamente no tarô, né? Na época já tinha alguns livros de tarô mais profundos aqui no Brasil, tinha os 78 Graus da Sabedoria, da Raquel Pollack, né? Tinha aquele livro que eu usei muito, aquele livro como base para mim,
Cartas e Destino, do Hades, né, que era um português. O Hades era o nome esotérico dele, que falava de tarô, de cartomancia, sabe? Então, o tarô acabou me trazendo mais recursos. E depois eu conheci o Ney, daí a coisa realmente deslanchou muito, né? Quando eu conheci o Ney Naif e a Vera Cristina, daí eu comecei a estudar com eles, e eles que me incentivaram a trabalhar profissionalmente com o tarô. Né? E daí eu comecei a atender com tarô, comecei a dar curso de tarô logo. Eu tinha uns 3 anos já de estudos de tarô, de formado já de tarô, quando eu comecei a dar os cursos de tarô. Na antiga livraria Pirâmide, aqui em Curitiba, que era muito conhecida aqui em Curitiba na época. Né? E comecei a trabalhar lá, dar cursos de tarô e tal. E sempre levando o Petit Lenormand no bolso, né? Sempre tinha um Petit Lenormand comigo, algumas vezes eu abria, outras vezes era mais, mas era mais, o foco maior era o tarô, né? E começava a trabalhar, mas eu sentia falta de certas linguagens que o Petit Lenormand tem no tarô, né? Porque o tarô ele tem um aspecto muito de dentro para fora, né? É uma coisa de como você está se sentindo, como você está conectado espiritualmente, para daí você realmente olhar a tua realidade de vida. E eu sentia muita falta dessa fofoca, como o pessoal chama de fofoca. O Petit Lenormand ele tem uma linguagem mais direta, né? Tá? E muitas vezes a gente via que eu fazia uma leitura de tarô e eu saía da leitura sem entender o que estava acontecendo com o consulente e o consulente tendo que interpretar o que eu tinha dito para ele. E essa concretude do Petit Lenormand eu sentia falta. E daí foi estudando Petit Lenormand, daí conheci em São Paulo o Marcelo Cardoso, né? Conheci o Le Pletier, aí fui me aprofundando no Petit Lenormand. Né? Daí as pessoas começaram a me pedir curso do Petit Lenormand, eu comecei a dar curso, isso já foi aqui em 2015, 2016, né? Conheci a Carla Souza, o trabalho da Carla Souza, fiz cursos com ela online, né? E foi aprofundando. Inclusive, numa leitura da própria Carla Souza, ela abriu lá o jogo, né? Eu estava numa situação complicada e ela fiz uma consulta com ela, e ela mesma falou para mim, Douglas, eu vejo que você vai ter um boom na tua mente de conhecimentos de outra vida que você vai trazer sobre um oráculo. Eu não sei qual, mas você vai abrir uma porta realmente de alguma coisa que você traz de outra vida. E eu estudando Petit Lenormand, e realmente um dia, sabe quando você vai dormir olhando a mesa real e não entendendo nada e você acorda entendendo tudo? Foi mais ou menos isso. Realmente deu um boom. Eu não sei, né? A Carla disse que veio de outra vida, eu acredito nisso. E realmente começou a fazer sentido a mesa real para mim de uma forma muito clara. Né? Eu abria o jogo e aquilo, o baralho falava comigo de uma forma muito clara, muito clara, muito transparente. E aí realmente o Petit Lenormand começou a ser meu primeiro oráculo. Daí eu deixei minha abertura principal realmente para a mesa real e começou a fluir muito bem. Aí eu comecei a pôr esse conhecimento que foi vindo e fui usando em prática, eu comecei a pôr isso em curso daí. Eu comecei a estruturar na forma de um curso, na forma de um conhecimento, né, para passar para as pessoas, né? Daí eu mudei totalmente meu esquema de curso, ele era de um jeito, eu mudei tudo, né, para que se tornasse mais profundo. E daí foi quando veio a pandemia e daí começou a fazer sentido, daí as pessoas, né, começaram a fazer esse esquema virtual e realmente começou a fazer muito bem. Eu incluí, inclusive, esse ano no curso, eu acho que vocês até não tiveram, né? A Débora e a Cristina não chegaram a ter a mandala no curso, né? Eu incluí a mandala também no curso, né? Então, assim, eu aumentei um mês de curso para que pudesse passar a mandala astrológica também, que é um método interessante, é um método que eu gosto, apesar de eu ser apaixonado pela mesa real, né? Eu acho a mesa real fantástica, não adianta. Para mim, a mesa real é o melhor método que já existiu para Petit Lenormand. Mas eu gosto de ensinar a mandala, porque muitas vezes a mandala, no primeiro momento, quando você não tem ainda aquela clareza na mesa real, ela pode te ajudar muito a fazer uma boa leitura. Né? Ela te dá muito conteúdo ali para você determinar, ajudar a pessoa naquele prazo que a mandala pega. Se você der um incenso aqui, vocês sabem que eu não vivo sem incenso, né? Eu estava achando estranho não ver a fumacinha aí do convidado, porque o convidado está ou com os latidos de cachorro, que nem eu, ou com uma fumacinha muito
pertinente, à É, vontade. ó, já está aceso aqui a fumacinha. Os Ok, cachorros também têm os latidos aqui, mas hoje eles estão calmos. Não sei como, mas estão calmos. beleza. A vida como ela é, isso aí. É, então, então eu estruturei a partir do curso e realmente nessa situação eu acabei caindo mais para a escola europeia, né? Eu fiz curso com a Tânia Durão, aí que a gente se conheceu e começou a ter uma afinidade muito grande, uma conversa muito grande. Então eu diria assim que eu tenho alguns sotaques da escola brasileira, né? Mas assim realmente a minha leitura ela tende isso, a Cristina está falando que fizeram a mandala separada, agora eu incluí junto tudo, né? Então, mas realmente pende a minha visão para a escola europeia mesmo, né? A visão da mesa real das duas escolas são bem diferentes, né? Elas não são visões que você consiga unir, na verdade. Eu tentei, tá? Eu tentei, juro que eu tentei fazer uma união dessas duas coisas e não deu certo. Eu vi que não funciona desse jeito e daí eu comecei a trabalhar realmente focado na escola europeia. Tá? E mesmo porque sempre esse contato espiritual, né, digamos assim, essa conexão, ela vem através do nosso inconsciente, daquilo que a gente tem de conteúdo na nossa mente inconsciente. Então, se você vai uma hora para um conteúdo, outra hora para outro, essa conexão se perde, né? Fica E confuso. eu vou aproveitar a tua É, fala importantíssima do sotaque, porque entre colegas a gente vê muito isso, né? é, Estrela, para mim, aqui é espiritualidade. Lírios, ali eu não consigo ver terceira idade. E daí faz o composer. Algumas coisas brasileiras e algumas é. coisas europeias. Eu gostaria, tu, no teu olhar de muita prática e experiência, dizer em breve síntese, o que seria um sotaque e o que seria essa bagunça que não dá para fazer? As estruturas têm que ser Sim, mantidas e os isso, significados saídos, né? Comenta um pouquinho isso, isso, Douglas, porque às vezes a isso, pessoa confunde sotaque com toda a estrutura de uma das cartas e não isso, rola. isso, exatamente. É bem isso mesmo. Você tem um sotaque, você, por exemplo, como é que eu vou descrever para vocês? Isso tem que ficar bem claro, né? Sabe, é você ter alguns sotaques mesmo, sabe? Algumas coisas, por exemplo, a cobra na cabeça, normalmente na escola europeia, ela fala de pensamentos perigosos. Os pensamentos que o consulente está tendo são pensamentos perigosos. Um sotaque da escola brasileira é você ver que esses pensamentos, conforme o contexto, podem estar falando de medo também, entendeu? Esse seria um sotaque, né? Mas você não pode transpor os significados, entendeu? E isso daí realmente confunde. Tá? Então a estrela para mim aqui é realização, mas em um contexto ela vai falar de espiritualidade. Não, daí você bagunça a história. Entendeu? Então você pode trazer certos sotaques de alguns termos que a escola brasileira usem, que na verdade, se a gente for transpor as duas escolas, elas são muito semelhantes, na verdade. Então, algumas leituras que a escola brasileira faz, elas não entram em choque com a escola europeia. E isso você pode usar como sotaque. Quando elas entram como choque, não dá para usar. Entendeu? Não dá para, num momento, a estrela ser espiritualidade e em outro ela ser realização. Tá? Exato, Douglas. E É tem esse o aquela ponto. grande questão que é basilar da europeia, que as cartas mudam de significado dependendo se longe, se perto. Então, como é que ficaria, né, se você Isso. transpõe a montanha aqui eu não considero como obstáculo? E aí? E se a Ah, distância tu não vai considerar que pode ser aquela carta daquele inimigo, aquela coisa, né? Então, exatamente. tem essa questão do perto e longe. Fala para nós um Isso. pouquinho sobre isso Isso. também. Isso, inclusive, a Odete, a gente conversa muito, né? E a Odete, ela fala muito isso, que a base da escola europeia, de trabalho da escola europeia, é o perto e longe. O resto é detalhe, tá? Isso conversando com a Odete, isso a Odete Maza fala para mim. A gente conversa muito e ela fala, Douglas, o base de uma leitura que você vai tirar todo o conteúdo necessário que o consulente precisa ouvir está no perto e longe. O resto é detalhe. Sabe, é que nem, sabe sundae, né? Banana split. O que é a base da banana split? É a banana e o sorvete.
O resto é enfeite, é detalhe. Então, a cauda é detalhe, entendeu? A cereja é detalhe. Então, quando você abre uma mesa real, o que vai estar a essência da mesa real? Que vai trazer informação para o consulente? É o perto e o longe. Tá? Aí a cavalaria, encadeamento, mensagem oculta, isso tudo é detalhe. São coisas que vão acrescentar na tua leitura. Tá? Então, isso é que é importante a gente entender. Tá? Tem vezes que eu faço uma consulta que o perto e o longe está tão claro, tão objetivo nas questões do consulente, que eu nem faço outras técnicas. O perto e longe mata totalmente a leitura. Não há necessidade de você ficar fuçando muitas vezes se a leitura, se a mesa está clara e objetiva. Você vai fazer essas outras técnicas quando você vê que a gente vê que tem situações, muitas vezes você abre uma mesa e tem cartas ali se contradizendo, né? Tem cartas que uma diz uma coisa, outra diz outra. Aí sim você vai ampliar, né, sabe, para outras técnicas para confirmação. Porque muitas vezes essa contradição que a mesa está mostrando é porque nós somos seres contraditórios, sabe? Então uma pessoa ela está numa encruzilhada, ela tem que escolher entre um caminho e outro. As cartas também vão mostrar esses dois caminhos, qual pode dar certo, qual pode dar errado. E muitas vezes a pessoa não tem essa percepção na hora que está fazendo a mesa. Ela daí acha, não, isso aqui pode dar certo, pode dar errado. Então você abre essas técnicas, você abre mais esse conteúdo, né, digamos assim, para você fuçar melhor essa mesa e entender o que ela está dizendo. Mas é a nossa contradição em si que está sendo mostrada ali, quando você vai realmente fazer a mesa real. E ela tem lá aqueles, por exemplo, cartas contraditórias. É a nossa contradição que ela está mostrando. Tá? Isso que é importante entender. Tá certo? Perfeito. Tá bom? Então, o fundamento é o perto e longe, tá? Já na escola brasileira vai ter aquele esquema, né, de plano espiritual, em cima, depois plano mental, emocional e material, né? Então, você vai ler dessa, né, de um esquema diferente, cada linha. Tanto que na escola brasileira, normalmente, eles jogam 9 linhas, né? Aliás, linhas de 9 cartas, né? É o Sabe? caixotão aquele. É o caixotão com a linha, Exatamente. A escola europeia não, são 4 linhas de 8, né? E aquela final de 4, que é a linha do destino, né? Isso, tem vezes que, isso que nem a Cristina falou, tem vezes que as coisas se repetem. Quando as coisas começam a se repetir muito na mesa, é porque aquilo é muito certo na vida do consulente. Aquilo provavelmente vai mesmo, entendeu? Não tem como fugir, sabe? Então, a escola europeia ela vai ter essa visão diferente. Por exemplo, na escola brasileira é muito comum também se ler a linha, como sequência de fatos, né? Você lê nessa sequência. A escola europeia, não. Né? Eu não consigo ler sequência de fatos nesse sentido. Para mim, não faz sentido isso. Tá? É sempre aquele esquema, né? A mesa se manifesta da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, é meio que na diagonal que as coisas vão acontecendo. As coisas vão se manifestando. Né? Então, e essa leitura, essa visão é que vai ser interessante. Sim, as duas escolas vão ter o mesmo resultado. Se você pega uma pessoa que vai fazer uma leitura comigo, vai ter eu vou chegar numa conclusão para a pessoa. Se você fizer ela com a Tânia, por exemplo, ela vai chegar na mesma conclusão. Tá? Com cartas diferentes, em posições diferentes, em métodos diferentes, mas o resultado vai ser o mesmo. Tá? E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando mal da escola brasileira, tá, gente? Sem dúvida, não entendo errado. As duas são muito ricas em detalhes e uma série de coisas, mas eu consigo entender o baralho melhor pela escola europeia. A forma como ela trabalha, para mim, fica muito mais claro e faz muito mais sentido do que a escola brasileira. Tá? Para mim, flui muito melhor, fica muito mais claro. Tá? Perfeito, Então, Douglas. Deixa eu aproveitar, desculpa, mas deixa eu só aproveitar porque é muito importante. Às vezes tu já fala num assunto que a gente já tem em mente na prática claro. das questões, assim, detalhes de cartas, né? O cavaleiro, para onde ele olha, ou como ele está posicionado. Estou te dando exemplos para que tu comente, faça as tuas considerações. Aonde o cavaleiro está posicionado pode estar direcionando ali o que seriam os acontecimentos. Parte escura da nuvem, tal situação é pior do que a outra.
livro aberto, livro fechado, rabo da raposa, casal se olhando, casal não se olhando. O que para ti, num contexto geral, esse detalhamento é imprescindível e que tu não abra mão na tua consideração como importante, né? Essas questões de detalhes que às vezes usa aqui, mas não usa lá. O que tu pode nos dizer? O cavaleiro, por exemplo, ele sempre traz o que está à direita dele. Tá? Então, eu não uso uma convenção de ele olha para a direita ou olha para a esquerda. Não. O cavaleiro traz o que está à direita dele. Então, aquilo que está à direita dele, ele está trazendo para o consulente. Claro que quanto mais perto, isso chega mais rápido. Quanto mais, se ele está embaixo do consulente, ele movimenta isso para dentro da vida do consulente. Tá? Então, sempre funciona. Eu vejo o cavaleiro muito nesse sentido. Ele traz para a vida do consulente o que está à direita dele. Tá? Isso quando ele não está representando uma pessoa, né? Mas ele traz muito nesse sentido. A nuvem tem aquela convenção do lado claro e lado escuro. Eu não uso ela no lado claro e lado escuro. Se você pegar o primeiro Lenormand, lá, o Lenormand alemão, ele tinha uma nuvem escura só, não tinha um lado claro e um lado escuro. Isso aí surgiu depois. Então eu uso aquela visão como se eu estivesse jogando com aquele primeiro Lenormand. Tá? Lembrando que sempre um oráculo, ele é imagem mental, ele não é imagem física. Tá? Senão, por exemplo, tem pessoas que leem Lenormand que são cegas. Elas fazem, como o Ney fala, de imagem acústica. É um conceito, né? Uma série de conceitos mentais que formam a carta. Não é imagem física. A imagem física é só uma mera manifestação física daquilo que está na mente da gente. Né? Então não interessa se no teu baralho o cavaleiro está para a direita, para a esquerda, está para cima, está para baixo ou está de ponta cabeça. O que vai funcionar é a imagem que você tem na tua cabeça na hora que você abre o baralho. Tá? É isso que vai dar o tom. Né? Se você faz esse tipo de conexão com a imagem física, né? Ou é legal, então você usa um baralho só. Entendeu? Como a Odete. A Odete ela usa só aquele da corujinha, né? Ela trabalha com aquele da corujinha e é o único que ela trabalha. Porque para ela, aquela imagem está conectada aos conteúdos dela de forma muito forte. Então, ela trabalha ali. Então, ela analisa a cauda da serpente, né? E a picada da serpente. Ela analisa o rabo da raposa e a boca da raposa. Entendeu? Eu não chego a fazer esse tipo de análise nesse grau. Eu trabalho diferente. Tá? Eu não trabalho nesse grau, porque, na verdade, eu também gosto de usar um monte de baralho. Eu não gosto de ficar só com baralho, não. Eu gosto de ficar mudando de baralho. Eu tenho um monte, eu quero usar todos. Sabe? Se pudesse, eu usava todos, né? Mas eu tenho os meus prediletos, claro, né? Mas, assim, a gente eu gosto de mexer muito nesse sentido, de alterar os baralhos. Então, por causa disso, eu não uso esse tipo de convenção. Tá? Eu trabalho sempre com o que está trazendo, né? A carta da direita descreve a da esquerda e a de cima pesa sobre a de baixo. Sempre nesse sentido. A nuvem, para mim, ela sempre vai ser negativa. Na escola europeia considerada a carta mais negativa, porque ela fala dos acidentes naturais. Então, tornado, tsunamis, tempestades, coisas que estão fora do controle do homem. Tá? Então, por isso que ela está falando nesse sentido, né? A gente tem que lembrar sempre que nós estamos dentro de uma cultura do hemisfério norte, de países frios, gelados, onde o clima era muito drástico, era muito pesado para as pessoas muitas vezes. Então, essa possibilidade de você ter lá uma nevasca que acabava com toda uma região existia, era real, né? Então, e a carta das nuvens representa esse tipo de problema, esse tipo de situação, de realmente que está fora do teu controle. Claro, se ela sai na mente da pessoa, ela vai estar falando de uma confusão mental. Entendeu? Daí vem um sotaquezinho brasileiro. Entendeu? Se ela está na mente da pessoa, é algo que não foge ao simbolismo da carta da nuvem, né? Então a gente coloca esses simbolismos também. Tá? Mas é por aí que funciona. Tá? Aproveitando também esse gancho, né, de realmente hoje estamos europeus aqui com o Douglas, e daí eu trago aquelas questões, né, que o pessoal, quando tenta adaptar sotaque, não dá certo. Caixão relativizado, ratos relativizado.
cruz relativizada. Não Então, dá. conta um pouquinho para nós dessas cartas densas que pontuam sofrimentos e que... Na escola europeia, o caixão é morte mesmo. Não morte física, no sentido que você vai morrer com o caixão. Pode até ser, mas ela vai ter todo um contexto de morte física. Não é assim. Mas o caixão ele está falando de algo que está chegando ao fim natural. Tá? É algo que está acabando. É perdas mesmo. Não tem outro contexto. Sabe? Um renascimento. Não, não é renascimento. Acabou. Não vai renascer. É fim. Não. Então, é isso que o caixão está falando. Tá? Ele está falando em perdas, algo que está chegando ao fim. É o fim de um trabalho, é o fim de uma empresa, é o fim do dinheiro, é o fim do casamento, é o fim de uma pessoa. Tá? Então, ele bota fim. E ele irradia esse fim em volta dele. Duas casas em volta dele, tá? Ele tira a força de tudo. Tá? É uma carta bem pesada e fala desses fins que nós temos na vida. Não adianta você achar que, não, a vida tudo é superável. Não, nós temos fins, temos períodos que são difíceis, que tem dor, e a gente tem que ter força para superar essas dores. E o caixão fala desses períodos. A mesma coisa a cruz. A cruz, ela refere-se ao momento da crucificação de Cristo, não o renascimento dele. É quando ele estava sofrendo na cruz, quando ele foi castigado, torturado e pregado na cruz. E isso é o simbolismo da cruz. Tá? Na cruz do Petit Lenormand. Na verdade, esse simbolismo da cruz, ele entrou para o cristianismo bem posterior. O símbolo antigo do cristianismo era o peixe, era a multiplicação dos peixes, não era a cruz. Sabe? Isso a Igreja Católica alterou depois e pôs a cruz como símbolo da Igreja Católica, do cristianismo. Mas, na verdade, originalmente, o símbolo era os peixes. Né? Não era... que é a referência. Por que a carta dos peixes é a carta da abundância? É referente à passagem da multiplicação dos peixes. Por isso que os peixes é o símbolo da abundância, dentro do Petit Lenormand. É o símbolo do dinheiro, né? De que as coisas vão fluir, sabe? Então, dessa forma que a gente tem que ler. A gente tem que puxar as origens do baralho, que é um baralho que tem referências cristãs, né? Porque naquela época da Alemanha, onde ele surgiu, você tinha que ter referências ao cristianismo para editar qualquer livro. Se não tivesse uma referência cristã, você não poderia editar o livro. Então, o Johannes Caspar Heckel, lá, o criador do Petit Lenormand, na época, ele faz referência ao cristianismo dentro do baralho. Né? Então, é normal isso para a época. Tá? E não é por causa disso que o baralho é ruim também. Eu já recebi mensagem falando que eu não consigo jogar o Petit Lenormand porque eu sou bruxa e ele é cristão. Ele não é cristão necessariamente. Ele faz referências ao cristianismo como uma forma de cultura. Não quer dizer que você tenha que ser cristão para jogar o Petit Lenormand. Né? Eu não me considero necessariamente cristão. Eu não me considero, na realidade, de viés religioso nenhum. Eu me considero espiritualista. Né? Então, você não precisa ser cristão para jogar o Petit Lenormand, mas você tem que entender essa origem cristã dele para entender as cartas. Tá? Então, no caso do caixão e da cruz, é esse simbolismo que ela vem lá de trás. É realmente de fim, de dor, de sofrimento. Sabe? Então, a cruz ela vai ter esse simbolismo. Não é porque na escola brasileira se fala assim, não, mas foi a vitória de Cristo renascendo. Mas o momento da cruz não teve o renascimento. O momento da cruz foi dor, e é isso que o Petit Lenormand mostra. Né? O próprio rato. O que o rato era na Idade Média, gente? Nessa época de 1790, por aí, ele corroía as coisas e transmitia doença. Né? Ele comia os alimentos guardados e transmitia doença, é isso que ele fazia. Então, qual que é o simbolismo do rato? É esse. Ele corrói o que está perto, ele suja, ele transmite doenças. Ele é uma carta ruim. A carta ruim mesmo, sabe? Sabe? Uma carta que traz realmente tudo que está à esquerda dele, ele vai corroer. Ele vai diminuir. Claro, se tem um caixão à esquerda dele, ele está corroendo o caixão, ele está diminuindo as perdas. Né? Ele está diminuindo as perdas. Se tem uma cruz à esquerda dele, ele está diminuindo a dor. O sofrimento está diminuindo. E abaixo dele também, ele corrói essas duas coisas. Mas se ele descreve uma pessoa, ele está sujando essa pessoa. Essa pessoa pode ser um marginal, uma pessoa com más intenções, intenções de roubar, intenções de tirar coisas. Tá? Então, mas ele é uma carta negativa. Se ele está descrevendo uma pessoa, muitas vezes, essa pessoa pode estar muito cansada, muito desgastada com uma situação. Né? Se ele corrói um relacionamento, esse relacionamento está desgastado, está corroído.
né? Então, são cartas que têm essa conotação. E não adianta você daí querer fazer conotações diferentes, aí complica, entendeu? Ou você assume a conotação da escola brasileira, que é diferente, ou você assume a conotação da europeia. Senão viram umas... Não dá. Não dá. Tá? Tem que escolher, tem que fazer opção. Tá? Senão o plano espiritual não vai saber como responder para você. Eu falo, e agora? Ele vai entender como. O que eu faço com essa criatura? Né? Os guias lá olhando para você, né? O que eu faço com essa criatura? Eu respondo da forma europeia ou da brasileira? Entendeu? Então tem que definir, a gente tem que definir, a gente precisa definir pontos de como as cartas falam com a gente para a gente poder trabalhar. Tá? A não ser que você tenha uma mediunidade que fala com as entidades, tudo, né? Aquela coisa, né? Aí sim, aí você nem precisa do baralho, né? Gente? Aí deixa o baralho para ouvir para a gente, que não tem essas coisas, que trabalha direto com os mentores, com as entidades, tá? Tá certo? Qual outra carta, Débora, que a gente tinha falado? Rato, cruz, cachorro. Rato, cruz, eu acho que é a parada dura, né? Montanha, rato. Montanha. E a montanha, Master, eu te convido aqui a vir também com aquela consideração que todo mundo fica pasmo quando a gente fala que, dependendo de algumas cartas, pode ser considerado uma rival até em casos de a outra, né? É uma visão que o povo, quando a gente começa a falar, ninguém entende joia nenhuma. Então, também te convido a falar da montanha. Isso. A montanha, ela fala do opositor, né? Uma das coisas que se fala da montanha, porque ela é o obstáculo. Imagina que você está numa estrada e você tem uma montanha bem na tua frente no meio do caminho. Vai te atrapalhar, vai te trazer uma oposição. Então, essa ideia, quando a gente fala da montanha, é desse obstáculo, desse opositor. Então, muitas vezes, ela é uma oposição, ela é um obstáculo de outra pessoa, não necessariamente uma situação difícil, uma dificuldade de alguém, sabe? É um obstáculo mesmo. Então, ela pode falar assim da outra, muitas vezes, de uma outra pessoa que esteja, até mesmo dentro do trabalho, está concorrendo a uma vaga de um trabalho, ela pode falar do teu concorrente, do teu outro concorrente, concorrendo à mesma uma vaga, entendeu? Então, ela pode falar disso também. E aquela história, a montanha perto, ela é um obstáculo, você tem que transpor ela. A montanha longe, ela é um amigo te ajudando. Por quê? Quando você está perdido e você vê uma montanha longe, você se localiza a partir da montanha. A montanha te dá a noção de onde você está. Ah, aquela montanha é perto de tal lugar. Aí ela te ajuda a olhar onde você está. Então, por isso que a montanha longe é um amigo, é alguém tentando te ajudar, é uma ajuda que vem para você. Tá? Mas a montanha, ela pode ter esse simbolismo sim. Tá? Apesar que na maior parte das vezes da leitura, quando a gente vê traição, normalmente é raposa. Tá? É raposa e montanha normalmente, mais uma raposa. Raposa é campeã. E não é a cobra, como todo mundo fala muitas vezes. A cobra raramente. Falar da tal cobra, e a cobra? A cobra raramente ela tem a conotação de traição, no sentido de uma amante, porque a cobra, o naipe de paus, né, dentro do Petit Lenormand, ele era um naipe do proletariado, digamos assim, dos escravos. Teoricamente não tinha escravos na Alemanha, mas na prática existia os trabalhadores que tinham uma vida praticamente de escravos. E era uma coisa assim, existia uma promiscuidade muito grande dentro dessa classe social. Tanto que teve uma lei na época na Alemanha que proibia o casamento antes dos 22 anos. Porque eles se uniam com 13, 14 anos e começavam a ter filho e não sei o quê, e aquilo começou a gerar um problema de alimentação dentro da Alemanha. E o governo lançou uma lei que proibindo o casamento antes dos 22 anos naquela época na Alemanha. Então, se falava na classe burguesa, da classe mais abastada, digamos assim, de que existia que a rainha de paus, no caso, né, que seria a cobra, ela seria uma mulher promíscua. Então, ela representa a promiscuidade. Então, quando existe uma traição no jogo representado pela cobra, normalmente é por prostituição, coisas assim. Tá? Não é uma traição de ter uma amante, gostar de outra pessoa. Isso normalmente está na raposa, está em outras cartas, na montanha, na opositora. Quando a mulher quer tirar o marido da outra, daí sai a montanha, sabe? Sim, os lírios representam o sexo, sim, na escola europeia. Já vamos falar disso, então. Então, a controvertida carta dos lírios. é,
Então, na escola europeia, muitas vezes a serpente ela fala desse tipo de traição, tá? Mas a gente vê a maior parte das traições que a gente vê no jogo, normalmente não é esse tipo de traição, normalmente é a traição da raposa. É a mentira, da outra, de ter, né, nesse sentido, tá? Mas já apareceu também traição com raposa, mas era aquela pessoa realmente que saía para, né, bagunçar, não para ter uma amante séria, tal, né? Os lírios, por que os lírios falam de sexo? Qual que é o casal perfeito do Petit Lenormand, gente? Vamos ver se todo mundo lembra aí. O casal ideal do Petit Lenormand. A dama de espadas, o rei de espadas, não é isso? Exatamente, a dama de espadas e o rei de espadas. Né? E quem são a dama de espadas e o rei de espadas? É o buquê e o lírio. Né? Então, a carta do sexo, o sexo perfeito para o Petit Lenormand, para a visão da época, era entre a dama de espadas e o rei de espadas. Ele era a imagem do homem ideal, do homem virtuoso, do homem viril, e ela era a imagem da mulher bonita, jovem, atraente. Por isso que o lírio está relacionado ao sexo, porque seria esse sexo bonito, perfeito, digamos assim, ideal, que era um homem mais velho, né, a visão da época, o lírio representando um homem mais velho, um homem de cabelos brancos, mas com poder, com virtude, né, e com o buquê, que era representado uma jovem, né, na média de seus 20 anos, né. Essa era a visão do sexo perfeito, do casal perfeito. Por isso que o lírio está relacionado à sexualidade. Entenderam? Por causa dessa questão. Por isso que ele está relacionado também à família, à sexualidade, à virtude, né? Porque era a representação desse homem que seria o homem virtuoso, perfeito, o homem certo para se casar. E por isso também essa ideia de um homem certo para se casar, e também de uma pessoa de idade, porque normalmente na época os homens mais velhos se casavam mais velhos com meninas muito novas, né? Na média de seus 15, 18, 20 anos, 20 e poucos anos, né? Sabe? E os homens já tinham seus 50, 60 anos, tal. Então era a visão que se tinha na época, tá? Por isso dessa relação do lírio desse jeito, tá? Perfeito. O que eu gostaria também de te convidar a falar, Douglas, eu acho que é isso também uma das principais diferenças da brasileira para a europeia, que a europeia, dependendo da estrutura daquela carta, ela pode significar N coisas. Então, ali tu vai estar lendo uma torre, que pode ser uma instituição, acompanhada de algumas questões ali, que pode ser justiça, burocracia, pode ser isso, pode ser o pai, pode ser isolamento. Então, assim, eu acho que isso foi o pulo do gato do teu curso, além da carta da árvore e a carta do envelope, que eu não vou dar spoiler, eu convido vocês a fazer o curso dele para ver o quão grandiosa é o olhar dessas cartas, não só daquelas coisinhas batidinhas, mas a corte, tá? Para mim, o pulo do gato foi saber das cartas da corte e como isso é um plus em termos de informação da mesa real. Eu, por exemplo, poderia nem ter marcado a minha mãe num jogo de cartas contigo, né? Tu não escolheu o urso como a minha mãe, mas lá, por uma situaçãozinha da mesa, tu viu que tinha uma mensagem em relação à minha mãe. Então, eu te convido a falar sobre essas questões que abrem a visão de uma carta só. Sim. Na mesa real. A mesa real, o que a gente tem que olhar sempre na mesa real, quando a gente abre um jogo de mesa real, é que a mesa real, conforme o olhar que você tem como foco nela, você muda toda a contextualização de leitura. Então, uma carta, por exemplo, a torre, ela pode estar falando de uma questão jurídica e ela pode estar falando do pai, com as mesmas cartas em volta. E conforme for o simbolismo, você vai ter uma resposta para as duas situações. A gente teve esses dias, na última turma de Lenormand à noite, né, de quarta-feira à noite, nós abrimos uma mesa para na realidade, era um primo da aluna, que estava com os problemas lá, ele pediu, dessa aluna abriu a mesa para ele e mandou a foto para nós discutirmos na aula. E nós vimos numa situação que ele estava dele com a namorada, então nós fizemos toda uma análise dele, ele, o homem, e a mulher como a namorada dele, e fizemos todo
todo esse processo de análise da relação dos dois, que ficou bem claro, e realmente ela falando que era aquilo mesmo que acontecia, que ela tinha esse contato com ele. E depois nós fizemos uma interpretação também, e a carta da mulher também representava a mãe do filho dele, que era separado, né? Ele era separado dessa mulher. E a gente conseguiu ver, através dessa carta da mulher, também a relação com ele com ela, que era a primeira esposa dele, com o filho, que estava do lado também. Ficou muito claro também como aquela carta representava as duas, sabe, no jogo. E assim com uma assertividade, com detalhes muito grandes dessa situação. Então, a gente nunca pode olhar uma carta no jogo, no Petit Lenormand, como uma coisa só. Porque se você olha a partir dela, ela vai ser uma coisa. Se você olha a partir de outra carta, ela vai ser outra coisa. E assim vai. Entendeu? Depende do contexto que você está analisando, você pode fazer... A carta vai falar de várias coisas. Ontem mesmo, ontem agora não lembro se foi ontem ou não, foi quinta-feira. Eu fiz um jogo para uma cliente onde o urso falava... O urso não, a torre. Ela falava de uma situação lá da empresa dela, de uma situação da empresa que ela estava fazendo, e também falava a situação do pai, a mesma carta. Ela mostrava também a situação que o pai está passando, de dificuldades, não sei o quê, sabe? Então, você consegue unir, né? Muitas vezes a carta, conforme o contexto que você está mostrando, você está falando, ela vai estar falando de várias coisas, e você não tem como você... sabe, dizer, não, se você limitar para um lado só, você vai perder na leitura, né? Porque é tudo contexto, Lenormand é tudo contexto. E são contextos também, gente, que depende de você estar conversando com o teu consulente. A gente não adivinha nada, a gente tem que estar trocando informações com o consulente. Teve uma leitura essa semana, eu até pensei, nossa, isso aqui tinha que ser gravado para a aula, ia ser ótimo. Por quê? Porque a consulente tinha uma questão de relacionamento, que ela queria um relacionamento, não sei o quê, e a mesa mostrava que ela não ia ter ninguém nesse momento. E daí ela começou a falar da relação dela com o pai dela, né? Porque só que o pai dela, no jogo, estava no que teoricamente seria o futuro, tá? Estava em cima da aliança dela. E ela começou a falar dessa relação com o pai, e daí olhando a carta da torre, em cima da aliança, eu comecei a ver toda essa relação dela com o pai. E aí eu comecei a falar para ela, então a relação com o teu pai foi assim, foi assado, não sei o quê, não sei o quê. Só que estava à direita dela, então teoricamente é o futuro. Só que estava descrevendo todo o passado dela com o pai dela. Sabe? O que o jogo estava dizendo ali naquele momento? Ele estava dizendo assim, isso que aconteceu no passado pesa sobre os seus relacionamentos. Isso tudo estava em cima da aliança. E não te permite ir para frente e ter um relacionamento. Entendeu? Se você não conversa... Já, com certeza. Se você não tem esse olhar de você conversar com o consulente, você só vai dizer para ela assim, não, você não vai ter um relacionamento nesse período. Você vai ficar sozinha nesse período. Tá? Mas como ela foi falando do pai, a gente começou a conversar nesse assunto, eu consegui identificar na mesa esse ponto. Então, o jogo estava mostrando, olha, essa tua relação que aconteceu no passado, que você teve com o teu pai, que foi assim, 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 é algo que pesa sobre os teus relacionamentos, estava acima da aliança e não te permite ir para frente e relacionar de forma natural, de forma madura. Tá? Então, o Lenormand tem essas questões também. A gente tem que estar atento, porque muitas vezes a gente tem aquela coisa muito fechada, né? O que está à esquerda é passado, o que está à direita é futuro e acabou. Não, tem vezes que aquele passado está influenciando o futuro. E daí ele pode sair lá no futuro. Entendeu? Então, tem que estar atento e olhando com muita clareza tudo isso. Sabe? É muito interessante como o Lenormand tem essas informações muito profundas de onde vêm os nossos bloqueios. Sabe? Sim, é mais profundo, né? Quando tu tem toda essa bagagem da possibilidade do que cada bloco, do que cada carta ali pode refletir. Nossa, o olhar é muito amplo. É 2 horas quando a gente fica estudando e olhe lá, é muita coisa mesmo. Outra coisa que eu gostaria que tu comentasse, que a tua aula também abre horizontes, é nós tratarmos das cartas tema
num olhar até muito mais amplo, fazendo, às vezes, um bloco de 9 daquela carta-tema, não ficar só vendo, tá o lado direito, tá o esquerdo, mas o que ela está comprometida, né? Uma aliança, digamos, né? O que aquela aliança fala da importância de compromisso para consulente, um coração, um peixe. Então, a abordagem das cartas-tema através do teu curso eu também achei muito extensa e te convido também para dar seu ponto de vista aqui. A carta-tema é muito interessante, né? Porque se a gente for analisar bem o Lenormand, toda carta pode ser uma carta-tema, né? Toda carta pode ser uma carta-tema. Então, a gente tem que sempre olhar essas cartas-temas, aquilo que eu comentei já, né? Você olha a carta-tema e você olha a partir dos temas que se tocam também, né? E as relações que está aí, as cartas que estão entre esses dois temas, tudo isso é muito importante ser analisado. Por que um tema sai do lado do outro e não do outro lado da mesa? Entendeu? Então, essas relações aqui, nem, por exemplo, na época da pandemia, teve uma cliente que veio ver o Lenormand e eu falei que ela iria pegar o Covid, né? E ainda falei onde ela ia pegar, por causa justamente dos temas que se tocavam, entendeu? Agora mesmo também teve outra aluna, inclusive, que a gente abriu o jogo e saiu no jogo que ela ia pegar o Covid e onde ela ia pegar, e realmente se concretizou, entendeu? As duas se concretizaram. Então, assim, você consegue, através da proximidade, linkar temas. Isso que é uma grande vantagem que eu vejo dentro do Lenormand em relação da mesa real, em relação à mandala. Tá? A mandala, eu já testei várias técnicas de vários tarólogos para linkar temas assim na mandala e não vi assertividade em nenhuma delas. No Lenormand, no Lenormand já é mais objetivo, na mesa real já é mais objetivo esse linkar dos temas. Então você consegue realmente, a partir desses temas se tocando, se aproximando, você consegue ter uma conexão muito grande de onde determinadas coisas vai acontecer. Normalmente, por exemplo, o relacionamento, né? Eu vou conhecer um cara aonde? É difícil você não conseguir ver aonde você vai conhecer, sabe? Porque o Lenormand mostra da onde vai vir a figura. Aonde vai surgir o cara? O trabalho vai vir da onde? Também mostra de onde vem o trabalho. Normalmente mostra, tá? Eu não gosto de ficar falando para o consulente, muitas vezes, essa informação do relacionamento, eu não gosto de ficar falando para o consulente, muitas vezes, para não gerar expectativa. Senão a pessoa fica focada só naquilo e não vive a vida, né? E muitas vezes esse foco exagerado, por exemplo, você vai conhecer no trabalho. Aí a pessoa não sai mais, a pessoa não conhece gente nova, sabe? Só fica no trabalho olhando para todo mundo. E esse excesso de expectativa pode pôr os pés pelas mãos e não acontecer nada. Tá? Então, eu normalmente não dou essa informação, eu normalmente não falo. Eu falo assim, olha, vem aí, relaxa, vive, vai vivendo tua vida. Vai vir, esteja aberto, olhe para os lados, veja, né? Mas vai vivendo tua vida, vai surgir alguém e tal, né? Mas não fico falando em detalhe, não, porque muitas vezes esse excesso de detalhe atrapalha, tá? Atrapalha realmente a pessoa, né? Olha, a Gisele está perguntando se o navio também pode representar morte. Sim, o navio é muito forte na nossa cultura, o mito do barqueiro, tá? Lá da Grécia Antiga, daquele mito do Carontes, né? Que era o que levava as almas, né, para outro mundo através do barco. Então, um navio, junto com cartas que falem também desse tema, lírios, por exemplo, caixão, pode representar morte, sim, sabe? Ao contrário, a maior parte das mortes que eu encontrei no Petit Lenormand estava junto com o navio. Tá? Estava junto com o navio. Sabe? Então, é um símbolo muito forte na nossa cultura, né? Que aquele filme lá como é que é aquele do Invocação do Mal, transformou o Carontes lá num demônio, né? Que absurdo, né? Já pôs naquele filme como se fosse um demônio. Mas tudo bem, fazer o quê? É Hollywood, né? Mas assim, mas pode representar sim, tá? Pode representar sim. Normalmente ele representa, inclusive, quando ele está junto de cartas que falem disso, né? Tá?
Ele é bem complexo quando você sai num jogo e sai justamente o navio de uma pessoa que está com uma saúde ruim, sabe? É complicado, bem complicado. Eu vou abrir Mestre, uma nova. eu vou só aproveitar aqui, porque eu tinha deixado passar alguma coisa do chat, o chat está bombando, tá bom, tá bem instrutivo. E ali a Cristina, ela pergunta, Douglas, quando podemos abrir um bloco de 9 para uma questão da própria mesa? Tu vê isso uma possibilidade? Tu acha que isso é too much? Como é que tu vê? Tem que ver assim, quando você abre um jogo e aquela mesa ali está muito enrolada, aquela situação realmente você não consegue definir, você pode puxar do lado um bloco de 9 para clarear, né? Tipo assim, eu estou com um problema no trabalho aqui, o trabalho está uma confusão do caramba, né? Então você pode do lado puxar um bloco de 9 para você dar uma, né, dar uma clareada naquela questão, sabe? Eu acho que é bem legal fazer isso. Eu uso muito, eu gosto do bloco de 9, mas eu uso muito aquele método de linha de 5 cartas, com uma carta em cima e uma embaixo, tá? Uma em cima para definir o mental e uma embaixo o domínio, né? Eu gosto muito desse método, eu uso mais que o bloco de 9, sabe? Eu acho que ele, para mim, ele fala muito, tá? Esse método aí, né? Tá? Tá? E assim, Douglas, mais interessante do que o local, a carta, a posição que a consulente sai à mesa, é uma posição particular minha, uma opinião particular minha. Eu mais acho interessante as cartas que estão tocando aquela consulente, né? Para a gente ter um indício, ou os astros, ou aquelas cartas auspiciosas aonde estão para ver se ela segura o tranco, por mais desafiadora que a mesa seja, por mais chicotada que venha, se ela vai ter estrutura do que aquela regra. Primeira linha é isso, última linha da mesa real é aquilo. Eu acho de extrema importância ver aonde estão aquelas cartas muito, muito auspiciosas. Qual é a tua consideração em relação se a Débora passa por tanta diversidade na mesa real dela ou não? Sim, exatamente. São dois pontos interessantes para analisar. Você falou um deles, realmente. Você falou os dois, na verdade. Onde está a pessoa na mesa é muito importante, porque vai mostrar se ela está olhando para o futuro, se ela está ansiosa, se ela está consciente dos problemas para enfrentá-los, se ela tem domínio desses problemas. E o segundo ponto é o ambiente que ela está ali. Se ela tem aquelas 6 cartas auspiciosas em volta dela, tocando ela de alguma forma, mostra que ela vai ter força para passar pelos problemas, né? Se ela não tem essas 6 cartas tocando ela e tem cartas de dificuldades, aí já mostra que existe uma possibilidade dela sucumbir no meio do caminho mesmo, dela não conseguir dar conta, dela precisar de uma ajuda, de uma terapia, de um troço mais sério que pode realmente ter muitos problemas. Então, esses dois pontos são muito importantes. O ambiente que ela está realmente e a localização da mesa. E uma coisa interessante que fala-se muito pouco, ou não sei, né? Que isso eu me liguei também, né? A posição das cartas temas também é importante no jogo. Não é só olhar o que está em volta da tema, o que está perto do monge, mas aonde ela sai no jogo vai ter o mesmo peso de como onde sai o consulente também. Isso pouca gente fala, né? É um troço que tem que ficar atento também. Então, se você tem uma carta tema numa posição específica do jogo, mostra também como está aquele tema na vida da pessoa. Entendeu? Então, isso é importante também. Tá? Sensacional, sensacional. Né? E depois eu vou realmente abrir o espaço, vocês comecem a afiar aí, porque vocês nos questionam um monte de coisa, o homem está aí, ó. O homem está aí para dizer por que o curso dele é bom. Isso aí é só 15 minutos do primeiro episódio da temporada dele. É muita coisa, por isso que eu fico frenética, nem tomo água. E por mim, Debas, a última questão assim que é muito questionável, eu tenho meu ponto de vista, mas gostaria que tu trouxesse o teu, que nós já sabemos em minha bolsa, mas é sempre muito clarificante saber a linha do destino. O que o Master considera a linha do destino? Tá?
O que eu percebi nas minhas consultas não foi isso nem em livro, não foi com ninguém que eu aprendi isso. Ao contrário, eu aprendi coisas diferentes, né? Mas o que que eu Obrigada, percebi, eu adoro os talheres para mim. o que que eu percebi com a Pois minha é, lá prática, tem outro. Só um pouquinho, inclusive, Douglas, só um pouquinho. Gente, tem gente com áudio aberto, eu pediria aí que está sendo gravado. Obrigada, Douglas, joia, desculpa. nada, imagina. O que que eu percebi nas minhas consultas, com retornos de clientes, retornos de situações que aconteceram na vida, é que a linha do destino é um grande aviso para o consulente. São coisas que ele tem que ficar atento, que ele tem que olhar, que aquilo pode dar chabu, como dizem, né? Pode trazer problemas, tá? Então, a linha do destino é a última coisa que você vai ler na mesa, tá? Porque você já vai encontrar os problemas, as dificuldades na mesa. Então, quando você vai para a linha do destino, você já sabe mais ou menos do que ela vai falar, em que área que ela vai estar citando, né? E aquilo é um olhar que a pessoa tem que estar atenta naquelas cartas, porque é algo realmente que pode trazer problemas sérios para o consulente, tá? Tive vários casos nesse sentido, sabe? Entendeu? Carta tema na linha do destino, aquele tema precisa ser trabalhado melhor, ela precisa olhar com mais clareza para aquele tema, tá? É, Mostra a que questão aquele do dinheiro ali, a consulente, quando sai, a gente fica meio de pelo arrepiado, né, Douglas? sim, exatamente, né? Então são coisas que tem que ficar atento, tá? O que sai na mesa do destino, na linha do destino, é algo que tem. Eu mesmo passei por isso, né? Eu tive uma linha do destino minha que falei, nossa, vou ter uma coisa boa aqui, legal. E aquela coisa boa veio realmente, mas me trouxe uma dor de cabeça depois com os problemas que veio daquele gasto que eu tive, que eu não imaginava, sabe? Que foi bem complicado, sabe? Então a linha do destino para mim, eu vejo dessa forma, tá? Diga, Gladys. Douglas, eu sei que tu já falou aí no começo, que eu estou assistindo desde o comecinho, mas eu gostaria que tu desse uma fortalecida, assim, porque eu ainda tenho algumas dúvidas. A Diga. questão a mesa real com o perto e o longe, para mim, me parece que ela é suficiente, como tu mesmo já falasse aí, mas eu vejo muito pouco isso. Eu vejo que as pessoas estão buscando muito, procurar mais coisas, e fuça aqui, fuça ali, cavalaria, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Para mim, que tenho lá as minhas dificuldades, fica um emaranhado na minha cabeça. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, se uma leitura só no perto e longe, muito bem feita, muito pensada, muito estudada, ela é suficiente realmente? Sim, sim, exatamente, Gladys. O perto e longe é a base da escola europeia. Então, se você trabalha bem com perto e longe, você domina o perto e longe, você tem noção de todas as cartas que estão longe, que estão falando, que quando você abre a mesa, aquilo que está em volta do consulente, até duas casas, é o momento que ele está vivendo, né? Pensamento, que ele está vivendo, que ele domina, tal. E as cartas que estão longe, eles vão descrever esse momento, eles vão trazer detalhes desse momento que ele está vivendo. Se você domina isso com o consulente, com os temas, você lê a mesa real. É o que você precisa para a mesa real. Aí esses outros detalhes, essas outras técnicas, cavalaria, encadeamento, mensagem oculta, e blá, 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 diagonal, não sei o que, isso tudo vai incrementar, tá? Mas você realmente fazer um trabalho nesse sentido, Gladys, e o que eu falo sempre nas aulas é isso, você aprendeu perto e longe, você aprendeu a ler a mesa real. O resto é detalhe, você vai incrementando com o tempo, você vai melhorando com o tempo, tá? Tem muitas consultas minhas que eu nem uso outra técnica, né? Claro que com a prática você olha o perto e longe com uma certa, é como se você olhasse a mesa inteira, né? Você já olha tudo que está influenciando o consulente de perto, médio e longe. Entendeu? Como se cada tema, você com o tempo você pega a prática, você bate o olho e você já vê o que está perto daquele tema, o que está longe, o que está à meia distância, o que cada uma traz de informação. Você já vai analisando meio que a mesa inteira para cada tema, entendeu? Mas se você não chegou nesse grau, que isso é um processo que acontece com o tempo,
Você olhando o perto e o longe de forma bem característica, bem marcada, e fizer esse trabalho bem feito, entender que o que está perto, em cima, é o mental, o que está embaixo é o domínio, o que está dos lados é o que a pessoa está vivenciando, que é né, o plano de manifestação daquela situação que a pessoa está vivenciando, e fazer isso com cada carta-tema, você lê a mesa real sem problema. Tá Isso, certo. faz... Obrigada, Douglas. Ah, Obrigada, nada, mestre. Gladys. Nada, disponha, Gladys. Né? Esse é o básico da mesa real. Você fez isso, você está lendo a mesa real. Aí o resto você vai pondo a cereja do bolo. O resto é a cereja. Né? Tá Você bem. pode, né? Eu vou te convidar, Douglas, agora. Atua assim como não só cartomante de fazer as tuas consultas com a mesa real, mas também como professor, né? Qual, na tua visão, para ti, é um dos pecados capitais maiores assim da leitura da mesa real? O que o pessoal às vezes não dá atenção ou faz errado para caramba? Ou seja, o que hoje, digamos, naquele momento de dica preciosa, tu poderia pontuar chamando a atenção para um olhar mais atento? O que eu acho, assim, que eu vejo a maior parte dos erros dos cartomantes é você deduzir a partir do que as cartas estão mostrando. Entendeu? Então, você vê que tem, por exemplo, lá uma raposa perto da aliança, pronto, é traição. Entendeu? Então, você, sabe, você deduz as coisas sem aquilo, o jogo está falando exatamente aquilo. O jogo ele fala que tem um problema por ali, aí você já deduz. Por exemplo, a casa, quando está embaixo do consulente, pode ter algum problema, né? Naquela área. Aí você fala, olha, a tua empregada está te roubando. Entendeu? E não é isso que o jogo está dizendo. Entendeu? Então, essa dedução é muito comum. E daí muita gente fala que é intuição. Entendeu? Ah, não, mas eu intuí. Muitas vezes não é intuição, muitas vezes é o nosso cérebro preenchendo lacunas. Sabe aquele exercício, aquela brincadeira lá de você preencher lacuna? Ah, tal, tracinho, tal. O nosso cérebro tende a fazer isso. Né? Nós temos, isso é mental do ser humano. E a gente tende a fazer isso com as cartas. Tá? As cartas trazem uma informação, você preenche as lacunas das cartas. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. E é muito fácil cair nesse erro. Aí você já deduz aquilo sem você conversar com o consulente e saber o que está acontecendo. Tá? Obrigado, Cristina. Perfeito. Ela está botando, eu vou ler para poder ficar gravado. Aqui os comentários esse é o diferencial deste professor. Quem não fez o curso vale a pena. Ele é maravilhoso, explica de uma forma prática, um tanto raro no Lenormand. Então, Douglas, enquanto as pessoas estão escantando aí seus caderninhos com alguns questionamentos, eu volto aqui gravando, te convidando para falar, né, do teu curso, o que tu aborda nessa questão, que às vezes a pessoa pensa que é só as posições e tal, e não, é o carta a carta, quando é que começa esse baita desse curso, período de duração? Nós vamos começar dia 6 de novembro, né? Vai ser os sábados à tarde. Talvez a gente tenha que fazer alguns sábados intercalar, jogar para domingo, ou intercalar, porque tem vezes que eu tenho trabalhos terapêuticos no sábado, então isso pode acontecer. Claro que nós vamos respeitar os feriados, então final do ano, né, vai ter aí Natal, Ano Novo, a gente vai dar uma pausa, né, mas a gente vai fazer em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Deve acabar lá por março, início de março. Tá? Nós vamos fazer, são 4 meses de curso, nós vamos começar desde o básico, então nós vamos falar origem do Lenormand, como ele surgiu, como que as escolas apareceram, quem foram os principais nomes, né? Vamos falar todo esse processo de desenvolvimento do Lenormand. Depois nós vamos entrar no significado de carta a carta dentro da escola europeia, tá? Muita gente me pede, dá um curso de mesa real só. Eu falo, mas se você não entender como eu vejo carta a carta, você não vai entender ou analisando uma mesa real, você vai ficar perdida. Então, eu vou falar, porque o enfoque do curso é sempre carta, simbolismo e dentro da mesa real, como ela funciona. Cada carta a gente vai fazer isso. Carta a carta. Aí nós vamos para linhas de cartas, blocos de cartas,
Mesa real, mandala astrológica, sempre trabalhando muito prática. Então, nós vamos abrir jogos, quase depois do primeiro mês que a gente vai trabalhar carta a carta, a gente começa a abrir jogos todas as aulas. Todas as aulas a gente abre jogos, abre mesa real, abre mandala, né? É difícil um aluno sair do curso sem ter uma leitura, pelo menos, para ele, sabe? De mesa real. Então, a gente vai abrir sempre, vai estar jogando. Tem aulas que a gente abre 2 mesas, entendeu? 2, 3 mesas, conforme o tempo que a gente vai. Eu sempre tenho uma matéria por aula, a gente vai dar uma matéria por aula, né? E além dessa matéria, nós vamos fazer prática. Então, a matéria é a primeira parte da aula, normalmente, a aula é de 2 horas, então a gente vai fazer, normalmente nessa primeira hora a gente faz ali a matéria e tira dúvidas, e na segunda hora, normalmente, prática. Depois do primeiro mês, a gente faz sempre dessa forma. Tá? Obrigado, Ana Lúcia. Né? Então, assim, é muita prática. E claro que é legal, porque, assim, além de você estar aprendendo o Lenormand, você vai estar fazendo também um olhar para a tua vida, porque uma hora você vai ser lida e a gente vai estar falando coisas da tua vida mesmo, né? Claro que tudo fica ali entre nós na aula, né? Tá? As aulas são pelo Zoom, né? São gravadas também, então vocês vão poder rever, vão poder estar revendo essas aulas, assistindo de novo para estar aprofundando, para estar, né, vendo tudo isso de novo, né? Porque realmente, assim, 4 meses, se a gente fosse falar, eu coloco 4 meses de curso porque é um período, digamos assim, comercialmente viável, né? O ideal seria realmente esse curso ter no mínimo 6, 7 meses, para dar tempo desses conceitos, sabe, entrarem na cabeça, sentarem, equilibrarem. Mas por isso que é a ideia da gravação, para que vocês voltem a assistir isso aí depois, para realmente fixar esse conteúdo. E depois tem os avançados, né, que é Petit Lenormand, trabalho e dinheiro, Petit Lenormand e relacionamentos, e Petit Lenormand e espiritualidade. É das 3 às 5 o curso, tá? É das 3 às 5 o curso sempre. Tá? Mas aquela história vai estar sempre gravado. Eu tive alunos que não conseguiam, que também moravam fora do Brasil e acabavam vendo as gravações e depois tiravam dúvida comigo. Também não tem problema, tá? Se precisar, tá certo? Então vai estar sempre gravado, vocês vão poder rever. E nós vamos estar fazendo agora sempre aulões. Então a gente vai fazer uma vez por mês uma aula de revisão. Essa é a minha ideia, uma vez por mês. Tem meses que fica corrido, a gente não consegue. Tá? Mas normalmente uma vez por mês a gente reúne todos os meus alunos, aqueles que querem, né? E a gente vai fazer daí tira a dúvida geral e depois uma ou 2 mesas real, sabe? Para analisar, para a gente relembrar os métodos, relembrar técnicas, né? Não se perder, né? Não se perder no Lenormand, tá? Então a gente vai estar sempre fazendo isso também, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, conforme a minha agenda permitir. Tá? A gente vai estar fazendo isso para que vocês não se formem, vai para a vida e tchau. Não. A gente está mantendo esse contato, essa amizade que é importante, né? Eu, pelo menos, sinto muita falta de algumas pessoas nas turmas que são pessoas muito bacanas, que eu tive alunos muito legais aí. Tá aí a Débora, a Rosa, né? Que são pessoas muito bacanas, a Cristina, a Gladys, né? E a gente fez uma amizade tão bacana, Douglas, e tudo começou lá, online, aí sabemos o livro perto, o livro longe, esse monte de coisa. É isso aí. O valor do curso é... Prof, eu queria que tu falasse, tu vai estar naquelas conversas agora de novembro que vai ter, mesa... Como é que é o encontro? Mesa redonda, nem lembro agora. Mesa redonda, Vai estar lá falando sobre o quê, Márcia? Eu vou estar falando justamente essa questão da importância de você trabalhar com uma escola, sabe? Eu vou falar um pouquinho do simbolismo, né? Não o simbolismo do Lenormand, simbolismo de modo geral, né? E como funciona a questão simbólica, de um trabalho simbólico, e a necessidade de você estar realmente escolhendo uma metodologia, né, possibilidades de como isso trabalha na nossa mente, de forma para a gente entender um pouquinho dessa forma, sabe? Esse universo aí de que eu vejo que é muito carente dentro do meio dos cartomantes, né? As pessoas falam muita coisa e conhecem muito pouco, na verdade. Sabe? Tá certo?
Esse evento. Então, O curso é 260 mensalidade, tá? São 4 meses, né? 260 por mês. A inscrição é direto comigo, vocês podem me chamar no Insta, também lá tem o meu contato do